Boa noite a todos, tudo bem? Bom, nós estamos aqui no 41ª Semana da Física, né? E hoje a gente tem um evento especial aqui à noite, com Café com Ciência especial. Então nós estamos pensando aí em estar trazendo também o Café com Ciência aí à noite, né? Para quem não conhece, muitas vezes está acontecendo na hora do almoço, 1h, né? E hoje a gente tem o prazer de ter aqui a doutora Luciene da Silva Coelho. A doutora Luciene fez o bacharel em Física na USP de São Paulo, com habilitação já em Astronomia. Ela já estava mal intencionada para ir para a área de Astronomia, né? E aí ela fez o mestrado e o doutorado lá na USP recentemente. É uma jovem pesquisadora, uma jovem professora, né? E aí ela entrou aqui no IESA, por incrível que pareça, está trabalhando no planetário da UFG. Trabalha bastante na área de divulgação da astronomia, a gente estava conversando aqui há pouco. E a gente convidou para dar uma palestra aqui para a gente sobre astronomia. E ela vai falar para a gente aí, durante o Café com Ciência, um pouquinho sobre astrobiologia. É um prazer ter você aqui, doutora Luciene. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui hoje. Ainda mais com um público mais do noturno aí, que eu me sinto em casa, porque fui um estudante do noturno. Para mim foi um desafio fazer essa palestra. Quando o professor Andes me convidou, aí ele falou para eu falar um pouco da minha área e também para falar um pouco sobre como mulher, né, numa ciência que é geralmente dominada por homens. Então, para mim foi um desafio unir as duas coisas. E aí eu percebi que o que unia as duas coisas era eu. Eu não tinha me dado conta muito bem disso. Então eu voltei um pouco no tempo, e aí vamos fazer uma linha do tempo um pouco diferente aqui, até a gente chegar na astrobiologia. Então, espero que vocês me acompanhem aí nessa jornada. Primeiro de tudo, né, eu voltei mesmo no tempo, e aí aqui a maioria provavelmente são de alunos da física. Eu fiquei pensando que sempre a gente, estudante de física, enfrenta a mesma pergunta, né? Que é, por que você escolheu fazer física? E, em geral, a gente tem aquela resposta padrão, né? Aquela resposta bonita de que não, a física explica o universo, e a ciência, e a natureza, e é linda, e as pessoas param de perguntar. Mas isso, na verdade, é uma grande mentira, porque ninguém fez física porque acha que a natureza é linda. Ela é, mas não foi isso que te empurrou a fazer física, né? E no meu caso não foi diferente. Não foi porque eu andava na rua e pensava, nossa, o atrito está me empurrando para frente, que eu resolvi fazer física. No meu caso em específico, foi a ficção científica, né? E essa coisa de outros planetas e possibilidade de vida fora da Terra, e isso tudo era ficção científica pura, e que eu amava, e que eu consumi todos eles. E principalmente, é claro, discos voadores. Quem não gosta de discos voadores, né? Histórias de disco voador e ufologia, consumi toda aquela porcaria de Eram os Deuses Astronautas até Arquivo X, e isso não me satisfez, né? Então eu precisava de mais, eu precisava de respostas, e aí sim eu fui para a física. Mas eu fui para a física imaginando que isso tudo era ficção científica e que um dia eu ia resvalar só de longe nisso, né? Talvez como o Carl Sagan, né? Meu herói, meu ídolo, pudesse falar sobre astronomia e pudesse falar sobre vida em outros planetas e em outros lugares. Não passava de uma ideia lá, dormindo na minha cabeça. E aí eu fui para a física muito animada, né? Fui lá para a USP de São Paulo, me sentindo gênio. Quando você passa no vestibular, você se sente um gênio. E aí você chega na física e... Claro, pulei o slide aqui. Claro que a astronomia, como tudo, não só a vida além de outros lugares, a astronomia em geral me chamava muita atenção. Alguém aí consegue reconhecer essa constelação? Você não vai. Órion, né? Órion. Aqui, para quem não conhece as Três Marias, aqui o Órion está de ponta cabeça para nós. Por que mesmo que o Órion está de ponta cabeça para nós, gente? Hemisfério Sul, exatamente. Essas constelações foram imaginadas lá no Hemisfério Norte, então para nós elas aparecem de ponta cabeça. Então a cabeça do Órion, ela fica por aqui, são estrelas mais fraquinhas que a gente não consegue ver.
os ombros do Órion, os joelhos do Órion. Para quem não conhece, essa aqui é a estrela Betelgeuse, essa estrela aqui Rigel, elas são fáceis de encontrar no céu porque elas estão sempre perto das Três Marias. Isso tudo me encantava. Então, quando eu fui para a física, eu já sonhava em fazer uma pós-graduação em astronomia, e qual não foi a minha felicidade em descobrir que eu poderia fazer isso durante a física, né? Que existia uma habilitação em astronomia, e aí eu já podia lidar com essas coisas desde o começo da minha graduação. E foi uma alegria. Mas, quando eu cheguei na física, retomando lá a conversa, caramba, eu apaguei o slide, não é possível. Quando eu entrei na física, eu entrei no noturno, e eram 90 vagas no noturno, e tinham 10 meninas. Eu não achei isso estranho na época, me pareceu normal, não pareceu uma coisa distante do que deveria ser, sabe? Não me impactou de um jeito que me impactaria hoje. Eu achei que era o curso normal das coisas, eu não via nada de errado com isso. Mas o mais curioso é que dessas 10 meninas que entraram, eu tenho um grupo de WhatsApp com 6 delas, que é esse grupo aqui, meninas do IF. São 6 membros, 6 meninas que entraram comigo e as 6 se formaram. Talvez isso diga alguma coisa, né? Eu não sei, a maioria das coisas que eu falar aqui, talvez eu não tenha uma explicação para isso, porque eu nunca estudei isso a fundo, foram números que eu levantei para essa palestra em específico, tá? Isso eu fiquei pensando, assim, talvez as mulheres entrem em menor quantidade, mas talvez elas sejam um pouco mais resilientes. Eu não sei dizer. Aí talvez a gente pudesse fazer uma pesquisa aqui para ter uma ideia. Cheguei na física toda feliz, achando que seria eureka todos os dias, né? Tendo várias iluminações, entendi, nossa, que beleza. Mas na realidade, como bom aluno da física, era um sofrimento safado, né? A gente sofre, tira várias notas baixas. A primeira nota que eu tive foi de cálculo, tirei 2. Mas isso me trouxe uma humildade também, que eu não teria se eu não tivesse tirado 2 naquela primeira prova de cálculo, tá? Então levem isso como um aprendizado, acontece nas melhores famílias, tá bom? Não precisa chorar, porque tirou 2 na prova de cálculo, é normal. Depois a gente passa por isso, ok? Então, na minha graduação em física, como mulher, eu nunca senti que eu estava sendo menosprezada por ser mulher, porque em geral na física a gente é menosprezado por tempo todo, assim, né? Então não faz diferença se você é mulher ou não, você vai ser menosprezado. Hoje sinto que as coisas estão um pouco melhores, né? Deixa eu falar na minha época, que coisa horrorosa. Quando eu era estudante, aconteceu de professores falarem, né, coisas do tipo assim: então se a grama mudar de cor você vai morrer de fome, né? Você não entendeu isso aqui porque você não estudou nada, ou porque você é burro, porque isso aqui é óbvio. Então, hoje as coisas estão melhorando. Então, se você me perguntar se eu sofri alguma coisa, alguma discriminação por ser uma das 10 mulheres entre 90 homens, eu não vou saber te dizer. E eu pensei bastante nisso. Eu pensei muito na minha relação com os meus colegas, assim. Todos aparentemente me trataram super bem, não tinha essa diferença de gênero. Mas, de novo, eu não consigo dizer isso com propriedade, falar assim, nossa, eu estava lá e todo mundo foi legal comigo, mesmo eu sendo mulher. Não sei dizer porque eu estava dentro da história, eu não consigo olhar isso de fora agora. Mas, depois desse período da física, talvez eu consiga olhar um pouco melhor, né? Eu não sei distinguir isso muito bem. Porque a física, lá onde eu estava, eles tinham esse lema, literalmente na camiseta que a gente compra da física, né, para fazer parte, para dizer para as pessoas que você faz parte desse grupo tão legal, que estuda a natureza e que quer entender o universo, estava escrito: só os fortes sobrevivem. E eu acho isso, hoje eu acho isso um horror, né, porque eu tive muitos colegas que eram ótimos alunos, que poderiam se tornar ótimos pesquisadores, mas que não foram fortes o suficiente para aguentar, não a física em si. A física em si era legal, era bonita, mas para aguentar a pressão que era, né? Então, era muito desmotivador. E a gente passa por um período na graduação, e aí não é só na física, é em todas as graduações, que lá pelo 2º, 3º ano, você desanima completamente, pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Já passaram por isso? E fala, eu vou sair desse curso e vou fazer história.
porque na história eu vou ser mais feliz. E quem é da história fala, eu vou sair daqui e vou fazer outra coisa. Isso acontece em todos os cursos. Mas aí vai de você também encontrar uma motivação para continuar estudando aquilo que você gosta. Você não escolheu física porque parecia só bonito. Você tinha alguma ligação com ela. No meu caso era astronomia. Mas no caso de cada um, certeza que tem uma ligação que te trouxe para a física, né? Então, deixar isso te abalar só vai trazer depois um arrependimento, talvez, no futuro, né? Então, a gente tem que encontrar o que nos faz sobreviver a essa parte mais difícil, a esse desânimo que traz durante o curso que abate os estudantes. Como eu sobrevivi? Encontrando coisas que eu amava fazer dentro da física. Então, a primeira delas, de longe, divulgação de ciência. E aí o professor Anderson falou aqui que eu faço isso até hoje. É uma coisa que eu amo fazer, eu adoro falar com o público, por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Então, eu descobri um grupo que fazia divulgação de ciências com telescópios, que é coisa mais maravilhosa do que isso. Tem, Gabriel? Não tem coisa mais maravilhosa que isso. E a gente conversava com o público, e o público olhava para a gente e falava assim, nossa, você é muito inteligente. Eu pensava assim, não, você não sabe de nada. Né? Mas a divulgação científica me trazia um conforto, porque eu aprendia muito também. Eu queria estudar mais para não falar bobagem para as pessoas que eu estava ensinando. E isso foi uma coisa até que me fez vir para cá. Quando surgiu a possibilidade de eu fazer o concurso aqui para a UFG, que eu descobri que tinha um planetário, aí foi perfeito. Aí juntou tudo que eu gostava de fazer, né? A divulgação de ciência, o ensino foi uma das coisas que, quando eu comecei a fazer isso, eu também me descobri uma nova pessoa, porque eu fiz bacharelado em física, né? Eu nunca imaginei que eu ia para uma sala de aula. Aliás, a gente fazia bullying com o pessoal da licenciatura, né? E falava que eles faziam FISBRINC, né? Que era a física de brincadeira. Depois eu me descobri fazendo física de brincadeira, entre aspas, né? Me descobri muito feliz na sala de aula também. E ainda podia fazer pesquisa em astronomia, porque eu estava com astrônomos também no planetário. Então, seria o mundo perfeito, a junção perfeita. Mas isso é o futuro, a gente ainda está lá atrás. Uma das coisas, então, foi a divulgação de ciência, e a segunda coisa foi a iniciação científica. E aí que eu fui descobrir uma grande vergonha que eu passei na minha vida. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Marcelo Gleiser? Sim. É um astrônomo, né, que ele trabalha, né, nos Estados Unidos, e ele chegou a fazer programa no Fantástico, de divulgação científica e tal. E uma vez ele foi fazer uma palestra lá na física, e eu fui conversar com ele depois, eu ganhei o livro dele autografado, e era um livro que falava assim, a Cartas ao Jovem Marcelo. E ele falava no livro assim, e eu no meio da física, no meio dessa crise aí que vocês devem estar passando, aqui no momento, tipo, eu não sou feito para esse lugar, eu sofro dia e noite, eu não consigo passar nas disciplinas se eu não estudar um monte, né? Eu não sou tão inteligente quanto eu achava que era. E eu li o livro dele e estava escrito lá assim, é possível ganhar dinheiro contando as estrelas se você for bom o bastante. Aí eu fiquei com sangue nos olhos. Falei, seu palhaço, né? Você está falando isso para mim, você não está aqui sofrendo no meu lugar? E eu mandei um e-mail para ele muito mal criado, falando mais ou menos isso, só que com palavras menos feias. E ele me respondeu de um modo muito carinhoso. E aí eu mudei o meu modo de ver e respondi a ele com uma outra linguagem já, quase me desculpando. E ele falou uma coisa nesse e-mail que mudou a minha vida, né? Então, um cara que eu estava pé da vida, que eu mandei um e-mail para xingar ele quase, ele mudou minha vida, porque eu perguntei para ele depois, no segundo e-mail, né? Então, se fosse hoje, se o jovem Marcelo tivesse a possibilidade hoje de estudar um tema na astronomia, qual seria? E ele falou para mim, seria uma ciência chamada astrobiologia. E aí um mundo novo se abriu, porque aquela pessoa que gostava de disco voador, que gostava de estudar, de falar sobre vida em outros planetas, e que achava que isso era ficção científica, descobriu que isso era um ramo da ciência. E aí ele falou, olha, dentro do IAG, o IAG é o Instituto de Astronomia lá de São Paulo, tem professores que estão trabalhando com isso. E aí eu falei assim, bom, então eu vou trabalhar com isso também. E aí eu fui atrás desses professores, e aí comecei a trabalhar com iniciação científica, e isso mudou um pouco o meu olhar sobre a universidade, porque tinha coisas muito legais que eu podia fazer.
É claro que eu não consegui um professor que me orientasse no caso, assim, de, tipo, que nem o filme Contato, para a gente tentar falar com vidas extraterrestres em outros planetas, que era o que eu queria, mas eu consegui trabalhar dentro da área de astrobiologia. E o que é astrobiologia, né? A astrobiologia hoje é chamada da ciência que estuda a origem, a evolução e o futuro e distribuição da vida. Ou seja, a gente deixa de ser uma ficção científica que fala só da possibilidade de vida em outros planetas e tenta responder algumas perguntas básicas aqui na Terra mesmo, que a gente ainda não sabe, tipo, como a vida surgiu aqui na Terra. A gente tem algumas hipóteses, mas nenhuma delas é comprovada ainda. Então é uma ciência muito aberta e a gente definitivamente não tem nenhuma das respostas que ela pergunta. Como, por exemplo, como a vida surgiu? Existe vida fora da Terra? Qual o futuro da vida aqui, né? A gente vai continuar sobrevivendo aqui? Ou a gente vai ter que sair daqui e ir para outro lugar? Será que a vida humana tem a chance de fazer isso? Essa casca que a gente conhece, será que a gente conseguiria fazer uma migração planetária? E essas são algumas perguntas da astrobiologia. Não é uma conversa de bar, tá, gente? É uma ciência séria. Como é que a gente estuda isso? Unindo ciências. Então, no passado, quando a gente estava começando a desenvolver as ciências, a gente foi separando as ciências para que a gente pudesse se especializar cada vez mais. E hoje você vai no médico, né, você está com o dedinho da mão direita fraturado e ele fala, não sou eu, o cara da mão direita é o outro lá, eu sou da esquerda. Porque a gente ficou muito especialista em coisas pequenas. E a astrobiologia já começa a quebrar isso pelo nome, já é um nome de duas ciências, né, junto à astronomia e à biologia. Mas a gente precisa de muitas outras ciências para tentar entender o que está acontecendo e responder essas perguntas básicas. Então, a astrobiologia hoje, ela é tida como 3 possibilidades de estudo. Uma delas é estudando os blocos construtores da vida, que a gente chama. Literalmente, a gente pega as moléculas ou os elementos químicos básicos que formam a vida como a gente conhece aqui na Terra, os chamados chomps, e a gente trata eles como se fossem peças de Lego que vão se ligando e formando coisas maiores até formar moléculas que são muito importantes para a vida, como DNA, cafeína e outras coisas que fazem a gente sobreviver no universo. Então, essa é a primeira possibilidade, a gente estudar qual que é a distribuição desses blocos construtores pelo universo. Por quê? Se existe essa matéria-prima no universo, então nada impede de que a vida como a gente conhece tenha surgido em outros lugares que não aqui. Agora, se não existe esse material básico, então a gente pode parar de procurar, porque se existir vida vai ser de uma maneira que a gente nunca viu na vida e a gente não vai ser capaz de identificar. Esse é um dos caminhos. O segundo caminho é esses bichinhos fofinhos chamados extremófilos, que são seres que se adaptam a condições extremas no nosso planeta, coisas que nós humanos não conseguiríamos sobreviver, mas eles vivem muito bem. Aliás, se você tirar eles dessas condições, eles morrem. Então, seria possível que outros lugares no universo fossem povoados desses bichinhos chamados extremófilos. Esse que está aí na imagem, ele é o famoso tardígrado. Ele é o mais legal de todos até hoje encontrado, porque ele é capaz de sobreviver a vários ambientes extremos ao mesmo tempo. Então, levaram esse bichinho lá para fora da Estação Espacial Internacional, deixaram ele lá do lado de fora, e ele sobreviveu à radiação intensa do espaço, ao frio congelante, que nós precisamos de roupas especiais para andar, né, fora de dentro da nave ou fora do planeta. Ele sobreviveu lá tranquilamente. Ele simplesmente desligou, e depois, quando eles voltou para a Terra, reidratou ele e ele continuou a vida dele normalmente. Não só continuou a vida dele, como ele reproduziu e continuou normalmente. Então, esse tipo de ser, talvez seja mais fácil a gente encontrar em outros lugares, porque eles são muito resistentes. É uma vida difícil de morrer, então é mais provável que sobreviva a condições extremas no espaço. Terceiro caminho para a astrobiologia seria a tentativa de encontrar vida inteligente. Mas não basta ser inteligente,
porque se for só uma vida inteligente, a gente pode não conseguir se comunicar com ela. Imagina uma civilização formada por golfinhos. São super inteligentes, mas a gente não consegue se comunicar. Eles não têm interesse em construir uma tecnologia para mandar mensagens para a gente ou para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, não basta que seja chamada vida inteligente. Hoje a gente fala de vida tecnológica. Então, existe a terceira possibilidade da gente se comunicar com uma vida que seja tecnológica. Esse é o mais difícil de todos os caminhos, porque a vida tecnológica ela tem que estar na mesma janela de tecnologia que a gente aqui. Porque se eles tiverem uma tecnologia muito avançada, talvez a gente mande aqui as nossas ondas de rádio e eles nem detectem mais, porque eles já desativaram todas as antenas de rádio deles e comunicam por outra forma, e nunca vão saber que a gente existe. Se eles tiverem um passo atrás no desenvolvimento tecnológico, a nossa ciência de rádio ela foi desenvolvida super recentemente, se a gente parar para pensar. Então, se eles tiverem um passo atrás, a gente vai mandar as mensagens e eles não vão ser capazes de detectar, porque eles ainda não têm essa tecnologia. Então, é uma janela muito pequena. Além disso, você teria que ter a sorte, né, de mandar essa mensagem para o lugar certo, porque o espaço ele é muito grande. Então, eu posso estar mandando uma mensagem para cá e o planeta com vida está para o outro lado. Só que eu não sei, então eu estou arriscando todos os lados possíveis. E se eu parar para ficar tentando escutar mensagens com a minha antena, eu posso estar perdendo um tempão olhando para esse lado e não estar olhando para onde devia estar olhando. É muito difícil, é como você estar numa ilha deserta sem saber para onde está o continente e jogar uma garrafa com uma mensagem esperando que alguém encontre. Então, essa é a possibilidade mais difícil de todas. Aí, eu lembro que eu falei que eu comecei lá quando estava surgindo a astrobiologia no Instituto de Astronomia, né? Tinham só 2 professores que tinham saído do armário e falado, não, vamos fazer astrobiologia. Que ainda tinha, assim, um preconceito, falando que isso não era ciência e tudo mais. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje existe a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, revistas especializadas. Mas na época era ciência em construção. E aí, bom, o terceiro caminho jamais seria aquele seguido por esses professores, né? Eles foram pioneiros na área, mas eles não iam falar assim, vamos tentar nos comunicarmos com civilizações inteligentes usando radioastronomia. Não, ninguém faria isso. Aliás, pouquíssimas pessoas se arriscam nesse caminho ainda até hoje. Eu tinha 2 possibilidades, mas a parte de extremófilos, eu teria que migrar para a biologia. E aí eu teria que fazer muitas outras disciplinas. Então eu fiquei na parte mais sensata, menos arriscada, e fui brincar então com o que a gente chama de astroquímica, que é procurar esses blocos de vida em outros lugares. Isso é muito difícil de fazer, porque a gente tem que ver o espectro das moléculas que estão em outros lugares. Tudo bem se eu falar espectro aqui, todo mundo consegue entender? Claro, uma população de físicos. Os espectros de moléculas, eles são muito complexos, muito mais complexos do que espectros de elementos. E, além disso, a gente não tem os espectros de todas as moléculas que a gente conhece simuladas em laboratório, porque o espectro de uma molécula, nas condições que a gente vive, é diferente do espectro de uma molécula em condições interestelares. Então, a gente precisa ir para o laboratório, simular as condições interestelares e ver qual seria o espectro dessa molécula. A gente não tem de todas. E quanto mais complexa a molécula, menos a gente tem esses dados. A gente tem dados de moléculas mais simples. Então, boa parte desse trabalho é feito em simulações computacionais. Então, a gente coloca as condições interestelares num programa especializado e coloca todas as reações químicas possíveis para construção e destruição daquela molécula e a gente vê a possibilidade de detecção dessa molécula. Hoje, nossos equipamentos em astronomia, eles conseguem detectar uma molécula se ela tiver uma abundância de mais ou menos 10 elevado a menos 13, comparado com o hidrogênio, que é baixo. Só que tem algumas moléculas que a gente não sabe qual seria a abundância. Então, boa parte do meu trabalho é tentar descobrir qual que seria a abundância dessas moléculas para ver se elas conseguem se tornar alvos de futuras observações. Se elas, nas simulações, elas aparecem como uma boa possibilidade, aí a gente tem que convencer o pessoal do laboratório a ver como é que é o espectro dessa molécula, para depois a gente ver com o pessoal tentar conseguir tempo nos
nos radiotelescópios para ver se a gente consegue observar essas moléculas em algumas regiões. Então, é um trabalho de formiguinha que está começando a se desenvolver. E não é muito simples. Então, eu coloquei aqui dois resultados bacanas, né? Que eu considero bacanas, porque é aquilo, né? Física, sim, é bonito, né? Todas essas coisas, olha que lindo. Então, essas duas moléculas aqui de... Essas duas moléculas aqui de cima, o pirrol e a piridina, elas são moléculas que são possíveis formadoras de bases nitrogenadas. E elas têm, pelas nossas simulações, elas têm uma abundância bastante ok, mas ainda assim está abaixo do que a gente consegue observar nos telescópios atuais. Então esse foi um caminho que não levou a nada, né? Lembra, resultados negativos também são resultados. A gente publicou isso, mas falou assim, olha, essas duas moléculas talvez não sejam um bom caminho para a gente tentar encontrar coisas muito complexas no meio interestelar. E aí a gente foi por um outro caminho para tentar... Nossa, ficou horrível esse... tentar simular as bases nitrogenadas. Né? E aí a gente foi surpreendido, porque se moléculas menos complexas a gente não conseguia uma abundância adequada para ser observada com os nossos telescópios atuais, moléculas muito complexas a gente achava que o resultado ia ser o mesmo. Mas a gente conhece melhor as reações de formação e destruição das bases nitrogenadas no meio interestelar. E aí a gente teve resultados surpreendentes, como a possibilidade de detecção da uracila e da adenina. Então, elas são duas moléculas que a gente conseguiria observar com os nossos telescópios atuais. Para isso, agora a gente precisa convencer o pessoal do laboratório a fazer o espectro sintético dessas moléculas. Da adenina agora a gente já tem. O problema é que agora a gente tem que olhar todos os dados que já foram obtidos por todo esse tempo, desde que a astroquímica foi criada, para ver se a gente não passou por essa molécula e achou que era outra coisa. Porque, às vezes, na interpretação do espectro da molécula, você pode achar que eram duas moléculas diferentes, separadas, e era uma molécula muito mais complexa. Então, agora a gente tem que voltar para os dados que já existem para fazer essa análise. Então, vai demandar um tempo aí. E aí, para nosso desespero, a gente falou, a gente não vai conseguir fazer isso, o nosso grupo é super pequeno. Então, a gente resolveu parar, respirar e falar assim, vamos tentar fazer isso usando machine learning. Né? Então, agora a gente está, nesse exato momento, a gente está terminando um artigo que deve ser publicado em breve, ou enviado pelo menos para a revista em breve, que usa algumas linhas que a gente conhece bem o espectro, que a gente conhece bem as frequências, para a gente determinar condições físicas dos objetos, e aí depois, sim, tentar entender se aquelas moléculas mais complexas estão ou não nesses lugares mais complexos. Mas então a gente falou, a gente está tentando comer muito mais do que a gente consegue, vamos parar e respirar e ver até onde a gente vai. Então, isso é basicamente o que eu tenho feito hoje em dia. E aí eu resolvi fazer um levantamento, porque eu me senti assim, na física, aparentemente eu era uma das pouquíssimas meninas que estavam lá. Mas eu não sentia isso na astronomia. Na astronomia parecia que tinha muito mais mulheres. E aí eu fui de memória tentando lembrar, né, a partir da lista que tem lá no site do IAG, dos doutorandos, das pessoas que se formaram lá no mestrado e no doutorado. Eu fiz um levantamento, então, da minha turma. A minha turma, no mestrado, entraram 16 alunos e 8 eram mulheres. Achei surpreendente. E no doutorado, 13 alunos, 5 eram mulheres. Isso me levou a pensar um pouco, porque se entram tão poucas pessoas na física, tão poucas mulheres na física, de onde surgem todas essas mulheres fazendo astronomia? Porque não faz astronomia quem veio da biologia. Apesar da astrobiologia, vem por um outro caminho, não faz pós em astronomia. Então isso me deixou um pouco pensativo, mas essa é uma daquelas coisas que eu não tenho respostas. Eu resolvi puxar no site deles os atuais mestrandos e doutorandos, e aí minha surpresa foi grande também. Porque no mestrado continua 50% hoje, e no doutorado continua basicamente a mesma porcentagem de mulheres que estavam na minha época, os 38,5%.
Fiquei bastante surpresa, fiquei bastante feliz, mas fiquei muito incomodado com esse número, porque cadê as mulheres da física que vão para a astronomia? Elas estão lá na astronomia, mas elas não estão na física. Como é que isso é possível? Aí eu parei e pensei, não vamos tomar conclusões precipitadas, né? Pode ser que essas mulheres venham de outros cursos de física, se juntem todos no curso de astronomia em São Paulo. Pode ser, é uma possibilidade. Hipóteses tem milhões, né? A gente não tem um estudo para isso. Então, algumas das coisas que eu já brinquei na astrobiologia nesses últimos anos, para vocês verem como os assuntos são infinitos na astrobiologia. Então, trabalhando com blocos construtores, tem um aluno meu trabalhando com extremófilos, trabalhamos com sistema solar, machine learning, história da astroquímica, porque eu me juntei com um filósofo para fazer esse trabalho. E, sim, astrovirologia, tudo é possível. Esse não foi publicado porque a gente perdeu o bonde da história, né? Era para ser publicado durante a pandemia, para a gente falar, olha só que legal, a gente junta a astronomia com essas coisas de vírus aí também, mas o trabalho demorou muito para ficar pronto e aí a gente perdeu o bonde da história, ele foi enterrado, vivo. E aí eu fiz o levantamento, então, da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, porque na minha cabeça, pensei assim, a física é um lugar mais difícil para a mulher sobreviver, né? Porque são muitos homens, tem muita pressão. Mas na astrobiologia tem gente de todas as ciências participando. Tem da filosofia, tem da química, tem da biologia, tem da geologia. Então deve ser 50%, no mínimo. Então eu fui olhar lá das pessoas da Sociedade Brasileira, cheguei até que perto, né? Então, dos associados ainda, né? Então, para ser associado, você tem que pagar uma dinheirama. Eu nem estou na lista porque eu não paguei desse ano, esqueci. Olhei lá e falei, putz, preciso pagar. Mas é um dinheiro bastante alto e então talvez estejam muitas mulheres perdidas aí sem poder gastar esse dinheiro porque tem que colocar comida em casa também. Eu acredito que na astrobiologia seja mais perto de 50%. O que é bastante interessante a gente pensar que mesmo nas ciências mais duras, em outras áreas, as mulheres sobrevivem bastante bem, conseguem desempenhar ali as suas funções, apesar de tudo. A gente sabe da dificuldade, né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres interrompem a carreira para ter seus filhos, né? A gente não consegue ter a mesma produtividade que o homem durante uma gravidez, por exemplo. E não só filhos, as mulheres geralmente são cuidadoras também. Então, se alguém na família precisa de cuidado, geralmente fica em cargo da mulher, né? E isso faz com que a produção da mulher ela caia. E essas coisas não são levadas em consideração no Lattes, no CNPq, quando elas estão na pós-graduação, ou em qualquer outra dessas coisas de pontuação, né? Agora a gente conseguiu ganhar o interrompimento lá, né? A licença maternidade no Lattes. Mas mesmo assim, você acaba não atingindo as pontuações que o sistema acha que é adequado, que todos os pesquisadores deviam atingir. E muito por causa dessas outras coisas, né, da terceira vida que a mulher tem. Então a mulher tem uma vida acadêmica, ela tem uma vida em casa e ela tem uma terceira vida que é a de cuidadora, que acaba sempre caindo nos braços das mulheres. Então, apesar de tudo isso, a gente resiste, a gente está lá, mesmo nas ciências duras, mesmo na física. Aí eu não resisti. Aí, já que eu estava mexendo com os números, eu resolvi comparar algumas coisas. E aí eu fui no site do IF aqui da UFG. E aí eu tomei um susto. Se o site estiver atualizado, nós temos aqui no IF da UFG 53 professores e apenas 5 mulheres. 5 mulheres. Na USP, em São Paulo, é um pouquinho melhor. Também não é lá grande coisa, né? 25% de mulheres, deu uma melhoradinha. E na astronomia, para minha imensa surpresa, vocês lembram a porcentagem do doutorado lá? 38%. Continua 38% como docentes na astronomia. Eu fiquei muito surpreso com esses números, a gente se mantém. Quer dizer, aparentemente aquelas mulheres que conseguem ir para o doutorado, que conseguem terminar o doutorado, elas seguem na carreira acadêmica. Existe um estudo que fala que para uma mulher se sentir confortável para discutir no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de relações sociais,
você tem que ter uma quantidade de 25% de mulheres nesse grupo para você se sentir confiante de dar a sua opinião. Aqui a gente tem, né, na astronomia, na física em São Paulo, e aí eu queria pontuar também o planetário, né? Lá no planetário são 4 professores, sou eu de mulher, o que chega aí nos 25%, então aparentemente eu posso falar à vontade. Nunca me cortaram, mas eu já ouvi umas piadinhas em todos os âmbitos da carreira, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja depois disso. Inevitável ouvir uma piadinha ou outra, né? Às vezes a gente quer discutir, às vezes a gente pensa, não vale a pena, deixa para lá. Aqui mesmo na universidade, por exemplo, um técnico falou para mim assim: ah, professora, mas quando a gente é bonita fazendo concurso, você leva vantagem na hora de ganhar a vaga. Aí eu fiquei pensando comigo assim, discuto? Não discuto. Aí eu pensei, acho que eu tenho uma coisa mais importante para fazer na vida do que discutir com ele, assim, sair. Depois eu fiquei pensando, eu devia ter discutido, porque se a gente não se impõe, isso continua valendo, essas piadinhas continuam seguindo. São um incômodo, né? Depois você vai dormir pensando assim, porra, eu devia ter falado. Mas é isso. A gente tem um espaço, talvez seja mais difícil, por todas essas outras coisas, né, de fora. Mas, aparentemente, as mulheres, quando elas vão em frente na ciência, elas continuam. Então, eu vi muita gente abandonar a ciência. Se vocês quiserem saber, só por curiosidade, as 6 meninas que estão lá no grupo comigo, que foram da minha graduação, das 10, as 6 se formaram, só 2 continuaram no mundo acadêmico, eu e mais uma, que está trabalhando no Instituto Federal no Rio de Janeiro. E as outras todas foram trabalhar no mercado financeiro. Então, elas têm muito dinheiro. Vocês sabiam disso, que físico tem muitas oportunidades no mercado financeiro? Sim. Os bancos acham mais fácil ensinar economia para um físico do que física para um economista. Então, eles absorvem os físicos desde cedo. Eles têm razão, eu acho. E eles absorvem os físicos desde cedo para trabalhar com bolsa de valores, para trabalhar com risco. E esses são minhas amigas que ganham muito dinheiro, né? E tipo 1 milhão mesmo, tá? Então existe uma possibilidade de carreira fora da vida acadêmica, né? A física, ela permite várias coisas. Estava até conversando aqui antes da palestra, né? Falando que, embora hoje haja o curso de astronomia lá em São Paulo, eu não me arrependo de ter feito física. Porque física abre muitas portas, você não fica preso em um único assunto, né? Você tem infinitas possibilidades, porque uma vez que você consegue sobreviver ao curso de física, você é capaz de qualquer coisa. Eu costumo brincar que talvez eu não tenha aprendido física na faculdade, mas eu aprendi a me virar. E isso é mais importante do que qualquer coisa, porque se eu precisar estudar física, eu sou capaz. Mas se eu precisar fazer uma palestra sobre a vida das abelhas, hoje eu não sou capaz, mas amanhã eu vou ser. Então a gente consegue resolver problemas, a gente é criado, né? A gente é educado para resolver problemas e para se virar sozinho. Então, físico é uma profissão que ela é muito estimulante, não só por a gente entender a natureza, não só por ela permitir a gente estudar discos voadores, ou vida em outros planetas, ou qualquer ramo da ciência que você queira estudar, tem alguém estudando isso, assim. É impossível não ter. Tem alguém que está estudando isso. Então, eu gosto especificamente de uma coisa muito específica na física. Certamente tem alguém estudando isso. E isso te abre muitas portas. Mas não só isso. Quando você quiser desenvolver o seu estudo sozinho, você vai estar preparado. Porque é uma carreira que maltrata. A gente se sente péssimo às vezes, mas você é capaz de fazer muitas coisas, né? O pessoal fala assim que quem deu aula uma vez para o pessoal do 6º ano é capaz de qualquer coisa. Isso porque não viram estudantes de física. Estudantes de física são capazes de qualquer coisa, mas eles não sabem disso. Eu deixei aqui algumas coisas para vocês, se vocês gostam de astrobiologia, ou se vocês se interessaram pelas possibilidades, então algumas opções de leitura.
A única coisa em português que tem, vocês sabem que no nosso ramo aqui, física, astronomia, astrobiologia, não existe literatura em português. É zero, né? E quando tem é uma que a gente não consegue entender nada. Dá para entender melhor o livro de cálculo em russo do que o que está escrito em português. Então, o único que tem em português é esse Astrobiologia, uma ciência emergente, que foi feito pelo pessoal da USP. E é legal, mas para você ter uma ideia geral das possibilidades, dos ramos de estudos, ele não se aprofunda em nada. Existe aqui a estratégia da NASA para o estudo de astrobiologia, ele está um pouco desatualizado, porque ele foi feito em 2015, a astrobiologia já se desenvolveu muito a partir disso, mas ele continua lá, e vocês vão encontrar um pouco do que eu falei aqui hoje, né? Procure moléculas, procure a água, porque a vida como a gente conhece hoje depende de água. Procure o carbono, porque a vida que a gente conhece hoje é baseada em carbono. Procure o nitrogênio, porque ele é a molécula diferencial da vida que a gente conhece hoje. Então ele vai dando lá uns passos do que você deve procurar se você quer se aventurar nesse mundo da astrobiologia. E o Mundo Assombrado pelos Demônios não tem nada a ver com astrobiologia, mas eu acho que devia ser o livro de cabeceira de todo mundo. Todo mundo devia ler uma vez na vida, devia cair no vestibular, porque você entende como a sociedade era quando o Carl Sagan escreveu, e você vê o que a sociedade se tornou, porque a gente não faz divulgação científica. A divulgação científica, ela não só leva conhecimento científico para as pessoas, né? Você tira as pessoas do mundo sombrio, né? Então elas não vão ser manipuladas facilmente na rua. E também ela é favorável para nós cientistas, porque quando tiram dinheiro da ciência, hoje em dia o pessoal fala o quê? Ainda bem, mano, vão ter menos maconha para fumar lá naquele lugar, lá naquela universidade pública, né? Porque eles acham que aqui a gente só fuma maconha e anda pelado. E sabendo ciência, tendo a divulgação de ciência, eles começam a entender a importância da ciência de base. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas você está estudando astrobiologia, o que isso vai trazer de benefício para a humanidade, né? Porque só pensa que ciência tem que desenvolver coisas, desenvolver armas, desenvolver micro-ondas. Eles não sabem que o micro-ondas foi desenvolvido a partir de uma ciência que não tinha nada a ver com isso, né? Não era nada disso que as pessoas estavam estudando. Eles não entendem qual é a importância da ciência de base. Então a gente tem que contar para eles qual que é a importância. Porque assim eles também vão achar ruim quando tirarem a verba da universidade, quando diminuírem as vagas da universidade pública. Isso às vezes acontece, é cíclico, né? Tem um pouquinho mais de dinheiro, menos dinheiro, menos dinheiro, um pouquinho mais dinheiro, menos dinheiro. Então a gente não tem mais tanto dinheiro para desenvolver ciência como a gente gostaria, e isso também é culpa nossa. E não é só dos professores não, tá, gente? Você entrou universidade adentro, você já é responsável. Você começa a entender qual é a importância de se fazer ciência, você também é responsável por divulgar a ciência. Nem que seja dentro da sua família. Eles vão parar de te chamar para os jantares de Natal. Mas talvez seja uma coisa boa. Né? Discutam isso. Mostrem qual é a importância da ciência. É importante a gente levar o nosso conhecimento para fora. É divertido e estimulador também. Às vezes aquela energia que você não tem, ela aparece quando você está conversando com as pessoas, quando você está fazendo divulgação de ciência. Né? E você vai se tornar uma pessoa mais feliz também. E vai se tornar uma pessoa mais engajada nos seus estudos. É importante fazer isso. Procurem aquilo que vocês gostam dentro da física. Eu sei que o desânimo bate, né? Mas dentro da física tem aquilo que te trouxe para cá. O que te trouxe para cá? Então, pense, converse com você mesmo e vá atrás daquilo que você gosta. Eu falei bem rapidinho, e eu sempre gosto de falar nessa frase do Sagan, que agora que vocês tenham uma ideia de que a gente está numa ilha deserta, e a gente não sabe para onde é o continente, e nem se esse continente está no mesmo tempo que a gente, eles podem estar com uma tecnologia diferente da nossa. Então, é sempre um prazer estar dividindo uma era, um local e um tempo com vocês. Tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, professora Luciene. Bom, agora estamos abertos para perguntas.
Seu Café com Ciência, por favor, perguntas? Cosmologia, sim, era optativa dentro da habilitação em astronomia, não era obrigatória. E relatividade era optativa, eu não fiz relatividade, eu sou uma física que não sabe relatividade, só o básico, assim, só aquele cheirinho, né, que tive de física moderna. Existe, mas o de São Paulo ele é muito jovem. O do Rio, geralmente, eu ia até olhar o pessoal do Rio, mas acabei não dando tempo. Mas o pessoal do Rio geralmente fica no Rio, ou algumas mulheres do Rio acabaram indo para fora, né? São pouquíssimas. Dentro da astronomia de São Paulo, eu posso falar bastante bem, porque eu conheço todas as pessoas individualmente lá, né? 90% é formado pelo IAG, só que no mestrado e doutorado, porque na época não tinha astronomia. Então eles vieram da física, mas pode, claro, ter sido de outros cursos de física. Ótima pergunta. As ondas de rádio, elas são muito grandes. Então, eu consigo entender moléculas grandes, porque ela vai bater nessa molécula, a molécula vai vibrar, e essa informação vai retornar para mim na forma do espectro de emissão ou de absorção, né? Só que o espectro de uma molécula, como ela está vibrando, e às vezes eu tenho 2, 3 níveis ou mais de energia, então ela vai formar um emaranhado, assim, né? Não é uma coisa bonitinha, daquelas que a gente vê de um elemento químico só. Então, essa informação volta para a gente. As ondas de rádio, elas são excelentes até para transmitir mensagem, por serem muito grandes, a gente não perde informação com poeira estelar ou coisas assim. Então, elas são ótimas para estudar moléculas. Mas não são só as ondas de rádio, as ondas no infravermelho também fazem esse papel bastante bem com moléculas. Então, algumas coisas que você quer conhecer o espectro no meio interestelar ou em estrelas, você tem que procurar a parte óptica, né, do espectro da luz, que você consegue identificar aquilo que você quer. Então, se eu fosse estudar, por exemplo, estrelas parecidas com o Sol, eu não ia usar radioastronomia. Eu teria que usar a parte óptica, por exemplo, do espectro. Então, para cada uma das coisas que eu tenho que estudar, eu tenho que saber aonde que esse negócio vibra, aonde que vai estar o espectro de absorção ou de emissão daquilo que eu estou estudando. Não, porque é luz, né? A luz vai estar sendo emitida, então não tem problema nenhum da gente observar isso. Então, quando eu falo de rádio, de infravermelho, ou de radiação gama, ou de óptico, tudo é luz. Então, essa luz, ela não altera o objeto. A resposta são 0 cursos. A astrobiologia ela não tem nenhum curso de pós-graduação que tenha. O que tem são professores que trabalham com astrobiologia. Então, por exemplo, eu sou da biologia e quero trabalhar com isso. Aí você pode migrar até de área, mas dentro da biologia com certeza vai ter algum professor que trabalha com isso. E aí você desenvolve um trabalho de pesquisa tentando responder as perguntas básicas, já está trabalhando com astrobiologia. Mas tem algumas pessoas que são especializadas no tema, então elas tentam entender um pouco mais de outros assuntos, além daquele que ela é formada. E aí, para isso, a gente tem alguns lugares chaves no Brasil, que hoje eu consideraria 3, que são os mais fortes, né? Então, na Química em São Paulo, por incrível que pareça, eu fiz na astronomia, mas a Química tem um laboratório de astrobiologia, que é bem legal, eles simulam, colocam os bichinhos lá dentro de uma câmara,
e simula, por exemplo, as condições de Marte, vê se o bichinho sobrevive lá, assim, é bem legal o que eles fazem. O pessoal, tem um pessoal do interior de São Paulo, não é São Carlos, de onde que é o Sérgio lá? É uma particular. Enfim, tem o Sérgio Pillen, que ele trabalha com experimental, ele coloca as coisas no gelo e aí joga radiação e vê como é que aquilo reage, assim, é bem legal, que aí dá para montar, por exemplo, reações químicas para saber se destruir essa molécula, quais outras moléculas que vai gerar, e assim a gente consegue descobrir quais as reações químicas que formam cada molécula. E no Rio de Janeiro tem um programa muito forte voltado para a astroquímica. Então, no Brasil, a gente tem um pouquinho ainda de preconceito com as outras áreas, mas está desenvolvendo intensamente isso. Hoje, a gente tem um aluno que foi um aluno... A gente, né? Como se eu tivesse participado. Univap, obrigado. Como se eu tivesse participado da formação dele. Ele foi meu colega, na verdade, que ele está trabalhando na NASA hoje com extremófilos, por exemplo, com extremófilos de radiação, especificamente aqueles que sobrevivem à alta radiação. E ele foi um aluno do Rio de Janeiro. Então, não necessariamente você precisa se formar em astrobiologia conhecendo todas as áreas, mas tentar colocar o seu enfoque naquelas áreas que conseguem tentar responder alguma dessas perguntas de como a vida surgiu, para onde ela vai, qual é o futuro e se existe vida fora da Terra. Coitados tardígrados. Eu não, porque eu sou zero experimental, cara. Se eu colocar a mão no laboratório, vai pegar fogo. Mas é possível que tenha gente assim na biologia. O trabalho que eu faço sobre extremófilos com o meu aluno é um trabalho mais teórico. A gente olha as condições daqueles extremófilos que a gente conhece e vê onde que ele sobreviveria em outros planetas, em exoplanetas e coisas assim. Então é extremamente teórico. Agora, aqui em Goiás, eu não conheço gente que faça algum experimento com extremófilos, mas lá em São Paulo eu conheço, por exemplo. Então, como o grupo é muito pequeno, ele está muito disperso no Brasil. Com certeza, se você quiser trabalhar com alguma área específica de astrobiologia, já tem gente trabalhando com isso, só que talvez não necessariamente no lugar onde você está. Professora, boa noite. Boa noite. Acho que tá. Seguinte, eu lá no início da palestra estava falando sobre os extremófilos, e aí você acabou quando você estava respondendo a pergunta dela, você falou sobre fazer teste com extremófilos para simular alguns ambientes e tal, inclusive o ambiente de Marte. Aí eu lembrei de um vídeo que foi até um colega seu que fez, esqueci o nome dele agora, lá do Planetário. Não é Rafael não. O Paulo. Acho que foi o Paulo. Como é que é o nome completo dele? Paulo Henrique Sobrerano. Ele, foi o Paulo Henrique Sobrerano. Aí ele gravou o vídeo para um interprograma da TV UFG, se não me engano foi em 2010, e ele fala sobre... ele fala que alguns extremófilos conseguem sobreviver no ambiente marciano. E aí ele comenta sobre as sondas que foram levadas para Marte, que não foram esterilizadas, e que possivelmente pode existir micro-organismos que conseguem sobreviver lá. E aí ele até fala que existe vida em Marte e fomos nós que levamos para lá. Assim, a minha pergunta é se isso realmente aconteceu, foi por um descuido ou foi proposital? Controversa essa informação. A afirmação em si, você tem que pensar que foi bastante tempo atrás, a gente melhorou os nossos estudos sobre isso depois. Mas a informação em si, ela está errada.
porque faz muito tempo que nós começamos a nos preocupar com essa questão da gente levar e poluir outros lugares. Isso aconteceu especificamente quando a gente foi fazer uma missão para pousar em Europa, né, uma lua de Júpiter. E porque a gente, quando a sonda chegou perto, a gente descobriu que tinha água salgada na lua, nessa lua, saindo, né, é um geyser de água salgada. E aí já na nossa cabeça falou assim, opa, água salgada, onde a gente conhece que tem água salgada, tem um monte de tipo de vida. E essa sonda, ela não era esterilizada. E aí teve um dilema sobre pousar assim mesmo ou destruir a sonda, para não causar um problema num possível ecossistema. E a decisão que tomaram, talvez a primeira na história da humanidade, que foi eticamente correta, destruíram a sonda. Tá? Não importou o dinheiro envolvido, a sonda foi destruída. Em Marte, os primeiros orbiters, aqueles que não pousam, aqueles que ficam girando na atmosfera, eles não foram 100% esterilizados. Existe uma classificação de 0 a 5 em esterilização de sondas e outras coisas. Então, se você não vai pousar, você pode ficar entre 0 e 1 de esterilização, que não tem problema. Se você vai pousar, você tem que ir aumentando esse grau de esterilização para você não danificar o ecossistema local. Quando a gente foi para Marte, já existia esse protocolo de esterilização. O que a gente fez foi jogar coisas no solo do planeta, tentando fazer algum tipo de reação para provar que tinha vida lá ou não. A gente jogou substratos, a gente jogou coisas assim. Talvez esses substratos pudessem sim estar um pouco contaminados, mas era uma quantidade tão pequena que não teria como essa vida proliferar assim, em Marte, né? Até porque as condições de Marte não são assim muito adequadas para a proliferação desse tipo de vida em específico. O que pode existir de extremófilos em Marte, e a gente acredita que sim, são alguns específicos, que são aqueles que vivem em ambientes muito, muito frios e que podem estar embaixo das calotas polares. Hoje a gente sabe que Marte ele tem muita água salgada no subsolo, então não em cima, mas na parte interna, que ela não está bem distribuída como um oceano, assim, mas se você juntasse toda num ponto só, teria bastante água ali. Então alguns extremófilos poderiam viver nessa água, ela é extremamente salobra, mas poderia viver por ali. E alguns extremófilos, aí já abstraindo muito, pode ser que existam ali na parte que seja mais parecida com o deserto nosso. Mas é mais improvável porque ali tem tempestade de areia, tem radiação solar intensa, porque Marte não tem muita atmosfera. Então, a gente ter levado extremófilos para Marte não é verdade. O que a gente levou foi extremófilos para a Lua. Aí não tem como discutir. Os chineses foram depois de fazer esse experimento dos tardígrados na ISS, e eles sobreviveram, aí os chineses pensaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente manda uma sonda com um tardígrado para a Lua, e a gente deixa eles lá, até a hora que tiver a próxima missão na Lua, e a gente vê o que aconteceu com eles, né? Só que quando essa sonda foi pousar, ela não pousou, ela caiu. Então a Lua pode sim estar colonizada por tardígrados, e a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir em breve. Mas para Marte eu acho um erro falar isso. Com certeza. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta de alienígena, impressionante. Poderia. Eu não sei dizer se já existe pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, mas eu sei, por exemplo, eu descobri recentemente que existe um projeto no Japão que eles fazem, como eu posso dizer, eles tentam criar formas estratégicas de arquiteturas em Marte. Então, qual que seria o melhor método de fazer isso em Marte? Então, no Japão, eu sei que existe esse tipo de programa de arquitetura, deve ter esse programa de engenharia e todas essas outras coisas.
Não existe nenhum programa no mundo só de astrobiologia. Vou fazer pós em astrobiologia, isso é uma falácia. Existe você defender uma tese em astrobiologia dentro de um programa. No mundo inteiro é assim hoje. Não existe um programa. Porque um programa de astrobiologia, ele teria que ser muito multidisciplinar. E não tem como você aprender todas as áreas da ciência, sendo, sei lá, o físico que vai fazer astrobiologia, vai entrar numa pós de astrobiologia e tem que entender filosofia, química, geologia em 4 anos de doutorado. Impossível. Então, isso não foi criado e não foi pensado e provavelmente nunca será. Mas existem pessoas e grupos que trabalham coisas estratégicas para desenvolver esse tipo de coisa. Exatamente, você vai estudando sozinho, porque dentro da sua pesquisa você vai cair, eu caio em química e biologia, né, basicamente. Então eu acabo tendo que estudar o dobro dessas coisas, e aí, é claro, eu vou perguntando também para as pessoas, não é à toa que eu sou amigo do pessoal lá da Química de São Paulo, né, porque eu preciso um pouco deles, e aí a gente vai se juntando. Num grupo que a gente tinha em São Paulo, que era um grupo de divulgação, mas era para juntar pessoas loucas que queriam estudar astrobiologia. A gente chamava de Astrobiocafé, era o ABC. E a gente dava café, então sempre estava cheio de aluno. A gente fazia café. Aí a gente chamava gente de outras áreas para falar sobre estudo de astrobiologia. E assim eu conheci gente da oceanografia, que trabalhava com extremófilos, conheci um filósofo que trabalhava com ética de exploração espacial, e nisso o nosso grupo foi ficando muito grande. E com isso eu fui aprendendo muita coisa também. Mas você vai ficando especialista por aprender com outras pessoas e estudando sozinho. Sim. De astrobiologia acho muito difícil. Mas existe a forma de você estudar um tema voltado para a astrobiologia. Pessoal, perguntas? Você caiu na pegadinha da NASA. A NASA, ela é uma instituição que ela é diferente da nossa universidade. Você aqui, a gente é financiado para fazer pesquisa, né? Então, o governo, querendo ou não, financia a gente fazer pesquisa. A NASA não. A NASA ela é um órgão próprio e ela precisa passar o chapéu pedindo dinheiro para desenvolver a pesquisa dela. E aí, se ela fala assim, olha, gente, eu vou mandar outro robô para Marte. Aí as pessoas falam assim, mas bom, é outro, você quer dinheiro para mandar outro robô para Marte? Mas já não basta os que estão lá. Sossega o faixa aí, né? Então, o que ela fala? Eu vou mandar esse robô, mas esse robô ele vai pegar amostras, ele vai ser capaz de descobrir se tem fósseis em Marte, e um dia ele vai voltar. Aí as pessoas falam, opa, esse robô é diferentão, esse eu vou financiar. Né? Então, as grandes empresas, as próprias universidades, acabam dando dinheiro para desenvolver esse projeto. Isso tudo é mentira. Ele é capaz de juntar amostras, ele está juntando, ele vai passando as coisas que ele acha interessante, né? Ele é pré-programado para estudar algumas regiões. Então, de noite, por exemplo, quando chegam os dados aqui na Terra, o pessoal analisa mais ou menos os dados e passa as instruções para ele das coisas que ele tem que fazer no dia seguinte. Então, se você vê que na frente dele ali vai ter uma área que parece interessante, aí você manda para ele, olha, coleta algumas amostras daquela região ali, né? E aí ele coleta e ele põe assim tudo num lugarzinho, ele não volta para trás para colocar junto com as outras, ele deixa tudo ali. E com isso a NASA vai mantendo a propaganda dela, de olha, a gente coletou não sei quantas toneladas que a gente pretende trazer. A gente não tem resolução nesse robô, né? Na Perseverance ele não é capaz de identificar nenhum tipo de fóssil, ele não é capaz de identificar se tem algum tipo de vida extremófilo ou não. Esse foi só uma das propagandas que eles colocaram lá, que seria o espectrômetro de massa seria capaz de fazer isso, mas é mentira. E hoje, com a tecnologia que a gente conhece, é impossível voltar de Marte. Então, essa lista que tem de pessoas querendo ir para Marte na primeira viagem que tiver, é uma viagem sem volta. Não tem como trazer, não tem como ir lá buscar essas amostras, o robô nunca vai voltar. Ele agora é marciano. Ele migrou e vive lá para sempre. Assim, já era, acabou para ele. Então,
A NASA, ela divulga muito as coisas e qualquer resultadozinho pequeno que ela tem, ela chama a coletiva de imprensa para poder manter o financiamento. Nossa, descobrimos que tem uma rocha meio escura e que talvez seja interessante para a gente, porque pode ter um tipo de vida que a gente nunca viu lá e pode ser que tenha. Pode ser que tenha aqui nas rochas aqui do campus da UFG também, um tipo de vida que a gente nunca viu. Né? Só que eles alimentam essas informações para continuar o financiamento. Porque se eles não mostram resultado nenhum, por que eu vou continuar financiando esse projeto? Então, o problema dos Estados Unidos é que eles não têm um financiamento público, então eles têm que passar o chapéu pedindo dinheiro. E para isso, qualquer coisa vira extraordinário. Saiu recentemente uma notícia falando assim, nossa, encontraram mais água em Marte, no subsolo. Gente, essa notícia é de 2017. Eles estão requentando essa notícia para falar que tem alguma coisa nova. A gente já sabia isso desde 2017. Antes a gente achava que era só congelada, hoje a gente sabe que tem líquida. Né? Bom, pessoal, estamos chegando perto do final. A gente tem até 7h30, a gente tem um horário fixo, né? Queria só fazer alguns comentários aqui antes de passar a palavra para o Henrique. Na verdade, ele tem um aviso, né, Henrique? Aliás, passa o aviso aqui antes de fazer um comentário. Um aviso para vocês que estão participando aí da Semana da Física. Antes aqui de... Bom, pessoal, boa noite. Aproveitando o gancho do tema da palestra de astrobiologia e divulgação científica, o pessoal do Clube de Astronomia montou um telescópio ali entre o Instituto de Física e o Centro de Aulas A. Então, tem lá um telescópio disponível para vocês olharem o universo e tudo mais. Bom, aí eu vou deixar para o pessoal do clube explicar se dá para observar ou não. Eles montaram também o planetário móvel, que está ali no Pátio da Ciência. Então, assim que acabar os comentários do Andres, agradecer novamente a professora, vocês passam lá, prestigiem o pessoal e aproveitem a Semana da Física também. Obrigado, Henrique, pelo recado. Bom, eu queria primeiro agradecer a professora Luciene aí por estar falando para a gente dessa área diferente para nós, astrobiologia. Falar que isso é diferente também em vários locais, ficou claro pela palestra, que é uma área ainda pequena, mas que está crescendo, que pode crescer, né? A gente torce para que esteja crescendo. Eu lembro para vocês que, na verdade, as maiores universidades brasileiras, elas têm mais tempo que a nossa. Quem viu a palestra hoje da Semana da Física viu que a Universidade Federal de Goiás começou na década de 60, enquanto outras surgiram há mais tempo, e mesmo todas as universidades brasileiras são muito novas em comparações com universidades europeias ou até mesmo americanas. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa relação. Isso quer dizer o quê? Que nas universidades a gente não tem como ter várias ou todas as áreas, há seleções, certo? E mesmo assim, há um progresso gigantesco em institutos aqui na universidade. Então, só queria falar para a professora, que talvez ela não saiba, o programa de pós-graduação aqui, por exemplo, é nota 6. O programa de pós-graduação no Instituto de Química é nota 6. Certamente, da ecologia lá é nota 7. Certamente tem pessoas em suas áreas que estão despontando aí na área de pesquisa. Talvez tivesse alguém que pudesse ajudar aí para ter colaboração, né? Então, fica aí só a mensagem para os alunos aí, que é interessante ver que vão ter várias palestras de diversos temas na Semana da Física. Quem se atraiu por essa, excelente. Mas daqui a pouco vai ter uma outra que você também pode se atrair. É o recado que a Luciene deu. Alguma coisa atraiu vocês para a física, né? Seja vocês da licenciatura, seja da física médica, da engenharia física ou da física. Procurem aí os temas nas palestras que a gente tem na Semana da Física. Vai ser ao longo do tempo todo, né? Nós temos várias palestrantes mulheres no Instituto de Física. É só você dar uma olhada na programação. Eu diria que é maior do que várias semanas das físicas nos diversos institutos, né? Então, gostaria de agradecer novamente a professora Luciene aí, por ter disposto o horário dela para vir aqui falar com a gente. Agradecer a todos vocês que estiveram presentes nesse Café com Ciência especial. A gente está torcendo aí para talvez, mesmo fora do evento, estar trazendo aí à noite para vocês também o Café com Ciência. A gente está estudando isso, para discutir isso que a Luciene falou, que é ciência, né? E
colocar o nosso papel de divulgação científica, que a gente deve fazer mesmo. Muito obrigado, Luci. Eu queria agradecer novamente a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Desculpa ter passado muito tempo, foi ruim eu passar muito tempo porque vocês puderam perguntar menos, mas eu deixo o meu contato aqui, se vocês quiserem perguntar para mim, podem ficar à vontade, tá bom? Não tem problema nenhum, eu respondo os e-mails. Talvez demore um pouquinho agora, porque a gente está enfrentando o MEC lá no IESA, mas depois eu respondo todos os e-mails, ok? Muito obrigado, gente.